Bom dia a todos. Antes de mais nada, agradecer a Telebrasil, na pessoa do seu presidente Valente, em especial do César Rômulo, que nos transmitiu o convite de estarmos aqui hoje, representando a indústria de informática, o I da TIC, né? A FENAINFO é a Federação Nacional de Informática, que congrega os sindicatos patronais da indústria, principalmente da indústria de software no país. Eu vou começar essa apresentação, já que nós estamos falando para onde queremos ir, remeter ao velho Sêneca, aquele filósofo romano aí de 2000 anos atrás, chamado O Moço, que fez um ditado que, apesar de já dito a exaustão, todos conhecem, continua o ditado sendo moço também, que é o que diz que se nós não sabemos a que porto nos dirigimos, não há vento que lhe seja favorável. Então, no caso, já que nós estamos falando de porto, eu vou falar dos barcos, né? E acho que onde nós queremos ir talvez não seja o mote do que eu vou apresentar e do que nós deveríamos discutir, e sim como nós devemos conduzir o barco para que nós atinjamos algum porto que seja necessário que o país atinja. Então, nós temos aí a definição de um barco e a colocação das nossas entidades, das nossas representações dentro desse barco. E eu acho muito importante a informática estar aqui hoje, num assunto que é um pouco diferente das telecomunicações, propriamente dito, e quero também dizer que nossas entidades, as entidades que estão aqui representadas, deveriam estar nesse mesmo barco. Elas estão no mesmo barco e espero que a data de hoje seja um princípio de que nós comecemos a discutir de fato, em conjunto, quer dizer, os problemas, as necessidades e as soluções do nosso país, junto com o governo e com as nossas empresas. Então, desde já, eu coloco a FENAINFO, quer dizer, a nossa federação, à disposição dessa discussão e do permanente contato e troca de ideias a respeito disso. Alguns números sobre o software. É engraçado que, antes de falar dos números, há alguns anos atrás, logo no início do governo Lula, eu assumi a presidência da Sociedade Softex, que tem como meta a exportação do software brasileiro e também a melhoria da sua qualidade. E nós encomendamos, patrocinado pela IBM e pelo MCT, um estudo no MIT para comparar a indústria de software de Brasil, Índia e China. Isso na época, o estudo foi feito em 2002, 2003. O resultado foi tão promissor e tão importante que, por exemplo, mostrava que o Brasil tinha um mercado interno equivalente ao mercado externo da Índia. Mas que o nosso mercado externo era equivalente ao mercado interno da Índia, ou seja, muito baixo. Que a revista Exame, naquela época, fez uma reportagem bastante grande de capa e colocou na capa os seguintes dizeres: um tesouro escondido. Eu acho que a gente revelou algum desses tesouros, mas continuamos com algumas coisas escondidas. Eu não sei se os senhores sabem o tamanho da nossa indústria de software. São 70 mil empresas em 2010. Isso é uma projeção feita pelo Observatório Softex, publicado recentemente. Lógico que dessas 70 mil, boa parte dela, a indústria de software trabalha muito com o que a gente chama de empresas de pequeno porte, 2, 3, 4 pessoas. Talvez 80% desse número esteja dentro desse universo. Mas nós temos pelo menos 20% de empresas com mais de 20 pessoas, desse número de 70 mil. Isso até nos remete a uma luta árdua nossa com relação à terceirização, porque boa parte da nossa indústria ela trabalha terceirizada. E isso, existem leis hoje que proíbem isso, então boa parte da nossa indústria trabalha de alguma forma não condizente com os rigores da lei. Desde 2003 nós crescemos 5% ao ano. 16, sendo que as grandes empresas crescem muito mais, 16% ao ano. Eu não estou falando grande não, médias empresas, pequenas empresas, acima de 20 funcionários. O saldo de entrada e saída, ou seja, a relação entre empresa que entra e que sai do mercado é de 11,6 pontos percentuais. É o maior saldo do Brasil, é da indústria de informática. Temos um contingente de 600 mil pessoas empregadas e crescendo 12,6% ao ano. Uma receita líquida de 57 bilhões de reais. Se nós contarmos aí o hardware, isso que é real vira dólar. Exportações, hoje, da ordem de 4 bilhões de dólares. Na época desse estudo, nós estávamos exportando alguma coisa em torno de 100 milhões de dólares. Eu me lembro que, na época, o ministro Furlan fez um discurso e disse: olha, eu quero em 2007 fazer com que o Brasil exporte 2,5 bilhões de dólares. Eu cheguei para o ministro e disse: ministro, você acha possível? A gente tem que ter um investimento muito grande. Ele disse: olha, isso é meta de relevância.
Eu não quero saber que número que a gente vai chegar, mas nós temos que dizer que vamos exportar. E, de fato, essa relevância aconteceu. E uma taxa de inovação de 57%, conforme o recente estudo do IBGE. Então, somos uma indústria hoje com um peso razoável. E eu acho que se a gente unir os esforços da indústria de software, da indústria de conteúdo, com a indústria de telecomunicações, a gente vai ter grandes resultados para o país. Eu vou fazer uma avaliação breve sobre alguns assuntos estratégicos que eu queria discutir aqui, colocar dentro desse tema de onde nós queremos ir nos próximos 5 ou até 10 anos. Então, o cenário tecnológico que a gente poderia vislumbrar hoje, sem precisar ser Júlio Verne ou alguma coisa parecida, é que a convergência das mídias vai acontecer. A apresentação do conteúdo não se dá mais num livro, num audiovisual ou numa música, assim por diante. Isso vai estar integrado. Ou seja, os nossos neurônios, os nossos cérebros esquerdo e direito vão funcionar em conjunto. A forma como se absorve um livro vai complementar a forma como se absorve um vídeo e assim por diante. Isso traz uma importância muito grande, talvez esse é um salto na capacidade de aprendizagem do ser humano, essa convergência de mídias. Então é muito importante que o país esteja dentro desse processo, senão ele aumenta o abismo nas diferenças dos países mais avançados. A interatividade é um fato, ou seja, nós vamos interagir entre as pessoas e os educadores, entre as pessoas e os governos e assim por diante. E a distribuição vai estar concentrada em meio eletrônico. Aliás, a Terra vai agradecer no dia que nós eliminarmos o livro em papel. Muita gente acha que tem que sentir o cheirinho da cola e assim por diante, mas vai acontecer. A substituição do livro em papel pelo meio eletrônico, pelo pixel, é inexorável. E vai fazer um bem danado à Terra. Acho que até a gente tem que aplaudir isso. A banda larga universalizada, a gente está discutindo aqui quando é que vai, como vai acontecer, se vai acontecer, vai acontecer. E se é 20 megabits ou 100 megabits, não interessa. Vai acontecer e em breve, porque a sociedade demanda isso. Então os governos ou a indústria privada vão suprir essa necessidade. Então isso vai gerar uma coisa muito importante, do ponto de vista até do marco regulatório, que eu vou discutir mais adiante, que é a ubiquidade. Ou seja, a informação vai estar disponível a partir de qualquer lugar do mundo. Você a 100 megabits, assiste um vídeo produzido no Vietnã, e localizado lá. Então não adianta falar que nós temos cotas aqui dentro, nesse futuro, se o produto vem de fora. Como já vem hoje. Nossas crianças hoje escutam mais a Disney do que a MPB, o Hannah Montana e assim por diante. Já há uma invasão da ubiquidade da transmissão da informação. Nós não precisamos mais ir ao cinema para assistir um filme ou uma apresentação. E nós vamos criar o que eu estou chamando de pantecas, né? Pan de tudo, em substituição às bibliotecas, às discotecas e assim por diante, às livrarias. Essas pantecas estão disponíveis no mundo inteiro. Talvez nossas bibliotecas virem até museus. Eu acredito que isso possa acontecer em breve. Só que o hardware tem limites na natureza humana. Ou seja, você não pode diminuir o tamanho de um celular ao ponto que você não possa digitar ou assim por diante, mas o software não tem limites. Nós podemos chegar no software até onde a nossa imaginação permitir. Quem diria que um software hoje ganha de xadrez do maior jogador do mundo? O jogo que representava a inteligência humana. Isso já aconteceu. Então, o software e o conteúdo são fatores fundamentais que têm que andar juntos, porque o software representa o suporte ao conteúdo e tem que ser dominado pelo país. Até por questões da velha soberania. É um termo que eu não gosto de usar, mas isso é um fato. Então, quais são as estratégias? Puxa, o tempo anda rápido. A importância estratégica de você ter o conteúdo, a identidade nacional. Nós temos que preservar a identidade nacional e o conteúdo produzido aqui, ele tem que, produzido no país, é importante nesse aspecto. A justificativa de uma política do Estado no campo das ideias políticas, ou seja, porque o conteúdo traz ideias políticas embutidas. Na economia da criatividade, a questão de dinheiro, de riqueza nacional. Essa economia cresce no mundo inteiro, acima de outros tipos de indústria. E suporte à aceleração da educação. Num país como o nosso, com grandes abismos educacionais, a banda larga associada a conteúdo pode produzir acelerações brutais no processo de absorção da educação, principalmente das crianças carentes que não têm suporte em casa quando retornam da escola. E processos estruturantes no domínio da cadeia produtiva. Ou seja, nós temos que criar projetos de Estado que ampliem a qualidade de toda a cadeia produtiva. Política de cotas. Política de cotas era importante em cada momento para fortalecer um segmento. O segmento
no caso do Brasil, por exemplo, você tem uma invasão de audiovisuais ou de conteúdo estrangeiro, a nossa indústria é frágil para fazer frente a essa invasão, então o governo vai e diz, olha, você tem que suportar tantos por cento para a indústria nacional. Mas ela tem que ser acompanhada de projetos que garantam que no futuro nós não precisemos mais dessas cotas. Essas cotas não podem ser eternas, senão ela entra em descrédito. Como aconteceu, por exemplo, no passado com as cotas do curta-metragem. E em tantos outros casos, até na nossa indústria de informática. A velha e conhecida reserva, que teve aspectos extremamente positivos, mas não conseguiu acompanhar o desenvolvimento da tecnologia mundial porque ela estagnou num processo burocrático. Então, as cotas e a ubiquidade têm que ser consideradas. Quer dizer, até que ponto as cotas vão ser efetivas se a produção de conteúdo pode ser feita lá fora? Quem é que vai controlar a entrada disso? A China está fazendo alguma coisa, mas nós não vamos repetir. Okay? Financiamentos e incentivos. O financiamento é uma condição necessária, mas também não é suficiente. Então, a demanda, você tem que ter demanda para poder financiar alguma coisa. Não adianta financiar por financiar. E para ter demanda, você precisa ter qualidade em toda a cadeia produtiva. Eu estou insistindo na qualidade da cadeia produtiva, porque eu acho que esse é o grande desafio que nós temos pela frente. Então, temos que ter programas e fomentos especiais para fortalecer essa cadeia. Se você pega as leis de incentivo atual, Lei Rouanet, ou mesmo a lei prevista no PL 29 do audiovisual, elas olham para o fomento na ponta da cadeia, no produtor. A Lei Rouanet já colocou 60 ou 70 bilhões de reais desde 93. E tem como grande mote a democratização da cultura. Houve democratização da cultura com a Lei Rouanet? Quantos teatros foram criados? Quantos cinemas foram criados? A nossa população periférica assistiu aqueles produtos financiados pela Lei Rouanet? Eu acho que não. Existe um projeto no governo hoje que eu acho espetacular, mas que infelizmente está parado ainda, que é o Vale Cultura. Se nós tivéssemos aplicado 60 bilhões de reais desde 93 no Vale Cultura, com certeza teríamos gente, nossa população mais aculturada, porque teria um gasto de 60 bilhões em livros, em peças de teatro, em cinema e assim por diante. E nós teríamos formado uma cadeia mais ampla nesse aspecto. Então nós propugnamos que essas leis de incentivos se apliquem a toda a cadeia. Ou seja, principalmente ao lado anterior à produção. Ou seja, vamos criar cinegrafistas, no caso do audiovisual, conteudistas, incentivar as incubadoras culturais e assim por diante. Porque a produção, se tiver qualidade, o investidor vai lá e faz o que ele tem que fazer, como foi demonstrado aqui no caso das telecomunicações. Com zero recursos públicos, nós temos hoje uma cadeia de produção de telecomunicações invejável. Okay? A propriedade intelectual é também um assunto que está na pauta da discussão de governo. Existe uma visão errada, a meu ver, que democratizar é dar de graça. Não é. Então, você contratar livros, as academias, como aconteceu recentemente, e depois disponibilizar esses livros de graça, não resolve o problema. Você tem que fortalecer a cadeia de produção de conteúdo. E aí oferecer a preços razoáveis e financiar o leitor, o usuário, quando ele precisa disso. Vou ser rápido aqui. Então, essas questões só fragilizam a nossa indústria. O marco regulatório, eu já mencionei, quer dizer, você não pode pensar o futuro com a tecnologia do presente. Qualquer marco regulatório que a gente faça hoje, ele já está automaticamente obsoleto. Então nós temos que, lógico, a gente precisa do marco regulatório, sem dúvida. Mas nós temos que pensar em como não depender dele para desenvolver o país. Não depender de restrições regulatórias. Eu acho que isso é muito importante. Então, nós temos que criar nossas próprias, digamos assim, nossos próprios músculos para fazer frente a todo o cenário internacional de produção de conteúdo e assim por diante. Então, a qualidade da cadeia é a melhor lei que nós temos. Conclusões, vai ficar no meu tempo. Nós precisamos de novos paradigmas, novos métodos. Aqui foi mencionado, por exemplo, o fundo setorial. Claro, muito importante, criaram-se 14 fundos, onde a indústria pagava um imposto que retornava à indústria. Mas onde é que estava o erro básico? Que não gerou tecnologia. O Brasil hoje continua tendo um dos piores índices de tecnologia do mundo. Porque a academia não reboca a tecnologia. A academia é rebocada pela tecnologia. Agora, no projeto de subvenção,
17 anos depois, nós regulamentamos um item da Constituição que a previa. E só no ano passado foram 2.600 projetos apresentados à FINEP, dos quais apenas 200 foram aprovados. Tudo bem, ainda é um índice pequeno, mas já é um bom começo. Então, são novos paradigmas, novos métodos, né? Não as canetas de condão, ou seja, não é decreto, isso não resolve o nosso problema. Nós temos essa mania atávica nesse país que temos que eliminar. Okay, falta dois itens só. Peço 30 segundinhos, pode ser? Desafio, transformar a estratégia em ações estruturais. Eu digo, a qualidade da cadeia é um porto seguro. E, finalmente, na democracia, isso é um princípio básico, o governo serve. E a sociedade diz aonde deseja ir. Eu quero mencionar, antes de terminar, que esse governo tem feito isso. Por exemplo, agora na Secretaria de Assuntos Estratégicos, o Salomão está aqui presente, tem desenvolvido um trabalho excelente de chamar as entidades que representam os diversos setores e discutir a estratégia do país. Isso está sendo feito, o Salomão vai falar sobre isso agora. Isso é muito importante. Eu acho que esse caminho está aberto dentro desse governo. O Ministério de Desenvolvimento e Comércio, também tem o Rafael aqui representando, faz esse trabalho. O Ministério de Ciência e Tecnologia. Nós precisamos ampliar essa interação. Muito obrigado.